Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 7 de abril, agora na Espanha, 21 horas e 44 minutos, no Brasil, 16 e 44. Gente, aqui no Renko, a BTC sentiu o peso resistencial representado pela aresta superior da nossa cunha, bateu e voltou. Chegamos a fazer a máxima nessa acumulação, deixa eu botar aqui no gráfico de 6 horas, chegamos a fazer a máxima em 70.326. Travou na upper aqui da banda de VWAP mensal, travou na aresta superior da cunha aqui no Renko. Então é muitíssimo provável que lá no diário a gente também tenha estressado absurdamente essa LTB, que está aprisionando a BTC no bico dessa onda, dessa acumulação triangularizada, que na verdade é a onda 4. A gente fez a máxima em 73,26. Recuou, mas a primeira tentativa de transpassar uma resistência desse nível sempre falha. Na próxima tentativa já fica mais factível o rompimento dessa LTB, já que a maior parte das grandes ordens de venda já foram carcomidas. É para lá que a gente está indo, para 100 mil dólares. Que se romper essa LTB, a próxima resistência seria esse último toque aqui na altura de 72. Depois teria que buscar 73,777, o que não encontraria tanta dificuldade, porque a maior parte das ordens de venda estão aqui, ó, nessa LTB aqui, ó. Por isso que eu alerto aos senhores, tem muita gente achando que vai ter tempo para embarcar se a BTC romper. Gente, esse movimento que a BTC está protagonizando me lembra muito aquele movimento da acumulação de 2020-21, onde a BTC ficou muito tempo patinando no patamar, que foi a última máxima do ciclo anterior, entre aqui, ó, essa acumulação aqui, ó, ficou acumulando, de repente explodiu. Vocês vejam que aquele patamar que foi a máxima do ciclo anterior, de 2020, quando foi superado, ela fez esse fractal. A gente pode eventualmente estar repetindo a mesma movimentação do ciclo de 2021, porque o que está aprisionando a BTC nesse patamar é a máxima do último ciclo, que é 69 mil. Tanto é que essa cunha que a gente está desenhando aqui, ó, tem por centro gravitacional a máxima do último ciclo. Então, tudo isso nos leva a crer que vai rolar um fractal, vai rolar uma similaridade gráfica. Isso aqui facilmente explodiria para o patamar de 100 mil dólares. Na seara fática, os touros de BTC colocaram a Bitcoin a 70 mil dólares num final de semana atípico. Realmente, nas horas que precedem a abertura dos futuros asiáticos, normalmente a BTC fica muito nervosa. A gente ostentou, na verdade, um pump. A BTC bateu 73,26. Isso aqui provavelmente vai acabar evoluindo para uma figura triangularizada a partir de agora. Então a gente deve buscar algo em torno de 70, 150, voltar para o patamar de 69,500, ficar pipocando até que em algum momento a gente vai buscar aquele topo da onda 3, que é 73,777, para depois explodir em direção a 100 mil dólares. Ainda na seara fática, a Uniswap ultrapassa o marco de 2 trilhões de dólares em volume desde que o protocolo DeFi Uniswap foi lançado. Lembrando que a Uniswap foi quem criou o conceito de LP tokens, de pools de liquidez. Antes da Uniswap, o sistema era baseado em ordens de pedido, livros de ordens de pedido, muito limitado. Quem operou a EtherDelta nessa época, assim que a ETH, a rede Ethereum, foi lançada, lembra da encrenca que era operar com base em ordens de pedidos. Era muito limitado, o gasto de gás era absurdo. O conceito de LP tokens revolucionou o mundo das finanças descentralizadas, não só pela genialidade e facilidade, já que a interação envolve só um gasto de gás com o acionamento de um simples smart contract, mas porque qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode criar liquidez para qualquer par criado em ecossistemas descentralizados, o que obviamente revolucionou as finanças globais para sempre. E o próprio mundo TradeFi em algum momento vai migrar para as pools de liquidez do sistema de finanças descentralizadas. É só uma questão de tempo. E
Um sinal de alta brutal é a acumulação de BTC por baleias. Uma única baleia acumulou 90 milhões de dólares em um único mês. Uma única baleia, num public address aqui identificado pelos analistas on-chain, acumulou 1.308 BTCs em um mês. Enfim, e ainda há quem defenda que a gente estaria desenhando um topo diante desse cenário. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a agência de classificação de risco Standard Poor's acabou de rebaixar 5 bancos norte-americanos numa talagada só, o que colocou os credores desses bancos em alerta máximo. Esses 5 bancos são bancos de médio porte. Eles têm muitas debêntures no mercado. Enfim, pode ser que o mundo TradeFi tenha que lidar com uma nova crise do sistema financeiro norte-americano. E o Benjamin Netanyahu diz que a vitória está próxima, no sentido de erradicar o Hamas do planeta. E ele também avisou que está retirando as tropas ao sul da faixa de Gaza. Segundo ele, agora a tarefa é pontual, identificar determinados alvos pontuais e, obviamente, eliminá-los, a exemplo do que os Estados Unidos fez com a Al-Qaeda. Para o Benjamin Netanyahu não há diferença nenhuma entre caçar os integrantes do Hamas em relação ao que os americanos fizeram na caça aos integrantes da Al-Qaeda. E Israel, por meio do seu primeiro-ministro, por meio do seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, afirmou que o Estado de Israel está preparado para lidar com qualquer cenário iraniano, inclusive um ataque direto do Irã ao território israelense seria objeto de uma pronta e contra-resposta imediata. Ele disse que todo o arsenal israeli está à disposição da defesa israelense contra qualquer cenário oriundo do Irã. Ele não excluiu as armas nucleares detidas por Israel, ou seja, o mundo está literalmente virado numa hecatombe nuclear. A BTC estressou absurdamente a nossa LTB. Na primeira tentativa normalmente falha porque encontra uma carga de ordens de vendas muito poderosa, mas a partir da segunda, terceira tentativa fica factível explodir, se livrar dessa faixa resistencial, explodir na nossa onda 5, que vai levar a BTC para 100 mil dólares no mínimo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.